Olá pessoal, meu nome é Débora Santana e estamos aqui novamente e hoje vamos falar sobre as constelações familiares. Mas antes de falar sobre as constelações familiares, a gente precisa falar sobre quem criou as constelações familiares. Quem criou as constelações familiares foi um alemão chamado Bert Hellinger, que nasceu em 1925 e faleceu ano passado, 2019. Bert Hellinger nasceu numa família numerosa, católica, e desde os 10 anos de idade ele já foi direcionado para uma escola seminarista. Com 17 anos ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial como canhoneiro. Ele foi aprisionado pelos americanos, conseguiu fugir e, voltando para a Alemanha, ele ingressou numa ordem missionária para se tornar um padre católico. Após o final da guerra e após finalizar sua formação como padre, ele foi enviado para a África do Sul, onde aconteciam os conflitos de segregação racial do apartheid. Incrível que ele saiu de uma guerra para outra guerra. Na África do Sul, ele teve um enorme aprendizado com a tribo dos Zulus. Ele ficava encantado da maneira com que os filhos respeitavam os pais, a maneira como a tribo tomava decisões, sempre de maneira consciente, nunca pela maioria, sempre decisões comunitárias. Ele ficou encantado como muitas vezes os conflitos vivenciados nas tribos Zulus eram menores numa tribo onde existia poligamia comparados à família ocidental. Na tribo Zulu também existiam conflitos raciais devido ao apartheid. E muitas missões de outras religiões tentavam ajudar e harmonizar esses conflitos. Foi quando, num evento, ele se deparou com uma pergunta de um pastor anglicano e que, segundo Bert Hellinger, mudou a vida dele completamente. Este pastor anglicano fez a seguinte pergunta para Bert Hellinger: se você tiver que escolher entre pessoas e valores, o que é que você escolhe? Como padre católico, é óbvio que ele pensou as pessoas, mas infelizmente ele percebeu que na prática não era o que acontecia. Na Alemanha nazista, as pessoas decidiam pelos valores e não pelas pessoas. Você poderia entregar o seu vizinho judeu a SS de consciência tranquila, porque os valores eram mais importantes do que as pessoas. Foi aí que ele chegou na descoberta da consciência leve e a consciência pesada. A consciência leve nos deixa pertencendo àquele grupo e de acordo com os valores do nosso grupo. Já a consciência pesada é quando nós estamos contra os valores do nosso grupo. Então, ele quis saber o que é que está por trás dessa consciência leve e dessa consciência pesada. Foi quando, finalmente, ele descobre as 3 leis sistêmicas que atuam na família, que é a lei número 1 do pertencimento, a lei número 2 da hierarquia e a lei número 3 do equilíbrio. Essas 3 leis da sistêmica atuam na família, assim como a lei da gravidade atua no nosso planeta. Não é questão se eu gosto ou não gosto das leis. Nós somos uma família. Eu estou aqui, você está aí. Para eu estar aqui, você estar aí, precisou de um pai e de uma mãe. Então isso nos iguala. Nós temos essa célula inicial, que é o pai e a mãe, para estarmos aqui. Então ele descobriu leis que regem esta família.
E desde então ele não parou de estudar, continuou fazendo psicanálise, gestalt terapia, terapia primal, psicoterapia. Inclusive morou uma época nos Estados Unidos, aonde conheceu uma terapeuta chamada Virginia Satir, que trabalhava com as esculturas humanas. Virginia Satir pedia para que o cliente trouxesse toda a sua família para a sessão terapêutica. E pedia que este cliente posicionasse as pessoas como ele sentia e com relação uns com os outros. Só de posicionar as pessoas, Virginia Satir já começava a verificar aonde que estava o problema daquela família. Acontece que em algumas sessões faltava algum membro da família. E quando acontecia isso, Virginia Satir colocava um estagiário. E era incrível porque mesmo sem esse estagiário conhecer nenhum membro da família, ele começava a manifestar sinais físicos e emocionais daquele membro que ele estava representando. Essas foram as bases da constelação familiar de Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger pôde perceber que não era necessário trazer toda a família. Bastava um cliente e pessoas disponíveis para representar a família desse cliente e um tema que o cliente trouxesse para que fosse trabalhado. E assim começou a se desenvolver as constelações familiares. Então, as constelações familiares, elas usam representantes neutros, que quando o cliente traz a problemática, esses representantes, eles vão passar a manifestar emoções, sinais físicos das pessoas que eles estão representando. Este ponto foi crucial para mim, porque quando eu estava doente e eu fazia terapia e fazia tratamentos, eu estava acionando o meu mental. Eu não tinha acesso ao meu inconsciente e ao movimento da minha alma. Quando eu fiz a minha constelação e pessoas começaram a representar a minha família, não era a minha mente que estava ordenando aquilo, e sim o campo, eu pude perceber e eu pude ver coisas que jamais com o meu mental, na minha terapia, eu poderia verificar. Mas através dos representantes neutros, eles conseguiram me mostrar o que de fato estava acontecendo no meu inconsciente e na minha alma. Eu particularmente acho isso nas constelações familiares uma ferramenta poderosa, porque através dos representantes neutros você pode ter um olhar que você por si nunca teria. Graças à representação, então, o cliente ele pode perceber o que está acontecendo e ele pode dar um novo significado àquela questão que o trouxe à terapia, podendo até mesmo enxergar o seu próximo passo em direção a uma maneira mais profunda, porém mais leve de solução. A constelação familiar é uma ferramenta poderosa de ajuda, porém o cliente precisa estar disposto, disponível, aberto para ter um olhar mais profundo para aquilo que acontece no seu sistema, ou na sua família, ou na sua empresa, ou seja, em vários segmentos onde a constelação familiar hoje pode atuar e ajudar. Quando pelo menos uma das 3 leis sistêmicas são violadas numa família, surgem compensações que atuam em outros membros da mesma, às vezes em membros que sequer haviam nascido quando o problema aconteceu. Bert Hellinger nos ensina que tudo na vida é amor e que as 3 leis sistêmicas são as ordens do amor. Apesar que tudo na vida é amor, só o amor não basta. Porque o amor, se estiver fora da ordem,
pode ser altamente prejudicial a todas as pessoas. Assim como a água nutre nossas células, nutre o nosso solo, favorece o crescimento de vegetais, animais, fora da ordem ou de um equilíbrio, a água também pode causar enchentes, tsunamis e devastar completamente com a vida das pessoas, levando até mesmo à morte. Com o conhecimento das ordens do amor, com certeza nós poderemos procurar entender melhor os nossos conflitos, os conflitos que nos atingem, atingindo a nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, e dessa forma desenvolver um novo olhar, um olhar de mais leveza, um novo olhar para nós mesmos, um novo olhar para os membros da nossa família, um novo olhar para a nossa sociedade, para o nosso país e para a nossa querida Mãe Terra, amada Mãe Terra. Obrigada por estar aqui até o final comigo neste vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações e nos próximos vídeos nós detalharemos as 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger descobriu e que atuam diretamente nas nossas famílias. Gratidão. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.